Você aí de casa deita pra dormir e fica assim horas, olhando pro teto. Não sei nem assoviar. Pensou que tristeza? Não consegue? Nem fechar o olho, pregar o olho, contar carneirinho? Ou acorda no meio da noite e demora demais pra voltar a pegar no sono? Ah, acordou, minha gente, daí começa a pensar o que tem que fazer, né? Acelera a cabeça. A dificuldade para dormir pode indicar problemas na saúde. De acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. Entre elas, a insônia. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Muito obrigado. Muito bom estar aqui. Bom demais. Doutor, quando a gente fala que a gente tem cerca de 72% da população dormindo mal, é muita gente. É muito preocupante, né? É muito preocupante. E a gente tem que pensar que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Então, assim, esse dado que você trouxe, importantíssimo. E agora, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. E se não tiver com qualidade, a gente não dorme à toa. A gente dorme porque a gente precisa. E a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, é muita coisa. E é interessante, doutor, porque todas as vezes que você vem aqui, os médicos vêm, a gente fala assim, e o que eu faço para prevenir tal doença? Uma boa noite de sono, atividades físicas. Se eu já estou começando errado, né, vai ser bem complicado, porque aí provavelmente as outras coisas eu também vou estar errando. Exatamente. E é um consenso, né? Pode chamar qualquer tipo de especialidade aqui no teu programa. Todos eles vão falar, pelo menos nesse assunto, a mesma coisa. Dormir é essencial. Doutor, o que é uma insônia? Porque às vezes a gente também pode confundir um pouquinho. O que é a insônia? Olha, a falta do sono, né? O paciente ou a pessoa vai dormir. Então, ela tem dificuldade em pegar no sono, ou ela tem dificuldade em manter o sono, ou ela acorda no meio da noite. Isso já é classificado como uma insônia. Essa dificuldade, seja ela no adormecer, ou seja ela no manter o sono. Que interessante. Isso já é classificado como insônia. E a gente vai entender que as pessoas às vezes falam assim, né, Abi? Mas, poxa, eu vou para a cama e eu tento e não consigo desligar o meu cérebro. E a gente estava conversando, né, num programa passado sobre as vitaminas do complexo B. E é muito interessante porque, olha só, a B6, que é a piridoxal 5-fosfato, a B6, ela é responsável por um neurotransmissor chamado GABA. Esse GABA, quando ele está no cérebro da gente em concentrações boas, concentrações ótimas, o que ele faz com o sistema nervoso central durante a noite? Ele silencia. Ele silencia o nosso sistema nervoso central e fala assim, olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode adormecer. E quando tem falta dessa vitamina, que é a B6, pessoal, o sono pode ficar agitado. Então é aquele paciente, né, aquela pessoa que acorda no meio da noite, tem dificuldade em iniciar o sono. E a gente tem mais 2 vitaminas que auxiliam ela, que é a B12, que é a metilcobalamina, que ela é fundamental para a manutenção desse sono, e o metilfolato, que é a B9. Então, as 3 vitaminas, se tiver faltando, já é um causador de insônia. De insônia. E olha isso, doutor. Tá vendo? E dá pra gente melhorar com a alimentação, dá com a alimentação. Várias coisas, né? Sim. E quando a gente fala em insônia, é preciso ter um período? Por exemplo, eu tenho que estar assim há 3 meses, eu tenho que estar assim tantas vezes por semana, ou não? Porque a gente sabe que uma vez ou outra isso pode acontecer, né? Pergunta maravilhosa, como sempre. Sim, a insônia é caracterizada por uma constância, por não dormir por vários dias, várias semanas. Né? Mas eu estou agitado porque eu tenho que entregar uma monografia, ou então eu vou fazer um teste de emprego, ou então eu estou com uma prova. Isso não. Isso o próprio corpo, né, já vai estimular o nosso hormônio, né? Principalmente cortisol, principalmente adrenalina, noradrenalina, que são hormônios para a gente poder concentrar, para a gente poder estar mais agitado mesmo. Normal. Agora, quando isso começa a virar patológico, quando isso começa a virar doença, é ruim. E é possível, além das vitaminas, a gente diagnosticar outras doenças? Porque quando você falou um pouquinho da ansiedade, a gente vê que hoje, quando ela também é mais do que o normal, nesses casos, ela também já é uma doença. Sim. Pode ser também? Pode sim. Olha, ansiedade, Alzheimer, infarto, depressão,
libido, queda de libido, paciente com agitação psicomotora, então doenças cardiovasculares. Assim, é uma gama de doenças relacionadas com a insônia. E por quê? Porque no sono a gente faz restauro e reparo e a gente consegue, dentro do nosso período de sono, colocar os hormônios certos, que é o que nós chamamos de ciclo circadiano. Então, o que a gente produz, né? O principal, assim, a melatonina. A melatonina, ela é produzida no período noturno, quando a gente está lá descansando, naquele sono mais profundo, a glândula pineal, pessoal, que produz essa melatonina. E a melatonina, ela é um dos maiores antioxidantes que a gente tem. Então, percebe-se que a quantidade de doenças que tem relacionadas à insônia, ela é muito grande. E tem pessoas que falam assim, mas eu não durmo tanto, mas eu não me sinto mal. Olha, não existe ninguém que não durma bem e que tenha uma vida saudável. Não existe, doutor. Não existe. E essa coisa de que tem pessoas que conseguem dormir só 4 horas de sono? Aí a gente tem que pensar assim também, né? Todas as pessoas que dormem pouco, o que interessa muito é quando ela começou a dormir, porque a gente tem que começar a fazer a nossa higiene do sono por volta de 8 horas da noite. Nossa higiene do sono que a gente vai conversar. 8 horas. Para as 10 horas a gente já está adormecendo. E para cada, de 10 horas da noite, olha essa informação que eu vou trazer para você aqui, que é interessantíssima. De 10 horas da noite até a meia-noite, a gente consegue, se dormir de 10 horas à meia-noite, dormir muito bem, a gente consegue dormir por hora como se fossem 2 horas. E da meia-noite até as 6 horas, pessoal, a gente consegue dormir 25 minutos a cada hora. Nossa! Aí fala assim, mas eu dormi 4 horas por noite. Não dormiu que nada. horas? Não dormiu nada. Então, vai acordar cansado, vai acordar com um cognitivo pior, vai acordar com um cortisol muito mais baixo. E o cortisol, as pessoas acham, que é um hormônio de... é muito ruim o cortisol é o hormônio do estresse. A gente só acorda bem, a gente só acorda sorrindo, a gente só acorda disposto porque o cortisol está entre uma faixa de 18 a 22. Qualquer coisa abaixo disso, a gente às vezes tem mais dificuldade para acordar, fica mal-humorado. Para emagrecer. Para emagrecer, principalmente. Então, a gente tem que ver que, eu durmo 4 horas, mas eu não me sinto mal ainda. Porque quando a gente pega os exames, a gente começa a conversar bem pormenorizado, a gente percebe que esse paciente tem um monte de outros sinais e sintomas que ele próprio não está percebendo. Gente, que incrível essa descoberta. Leonardo Roncon, nós já temos perguntas. Tô aqui assim... doutor, não é fácil não, dormir não é fácil não. Esdras Queiroz, olha só, de João Pessoa, Paraíba. Boa tarde, Abiléu e doutor Paulo. Tenho TDAH e tenho insônia. Queria saber se estão interligadas. Se estiverem, o que faço? Obrigado, Esdras, pela pergunta. Obrigada mesmo, Esdras. E aí, doutor? Muito legal. Esdras, olha só. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno que, às vezes, ele pode ser subdiagnosticado. Tá? Às vezes você tem realmente uma insônia que está te levando a ter um transtorno de hiperatividade. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? É a gente cuidar do ambiente do sono. Olha só, procurar dormir no mesmo horário. Vamos supor, tenta dormir 10 horas da noite, 9h30 da noite. Tá? Mas eu não consigo, eu só consigo às 11. Então, o que a gente fala? Tenta pelo menos 15 minutos antes. Então, você vai dormir às 11? Dorme 15 para as 11. Aí, daqui a 2, 3 dias, dorme mais 15 minutos antes, até chegar pelo menos às 9h30 da noite. Se você conseguir regular isso, tirar eletrônicos a partir das 8 horas da noite, porque o que acontece com o eletrônico? O eletrônico, a luz azul, ela estimula o nosso eixo de cortisol, de adrenalina. Então, quanto mais você fica na sua tela, mais você vai ter produção de cortisol, mais você vai ter produção de adrenalina, menos sono você vai ter, vai ficar mais excitada. Então fica com uma agitação maior, difícil você pegar no sono. Se você tiver deficiências de B6, de B9, de B12, de B3 que mantém o sono, você vai ter um pouco mais de excitabilidade, porque o GABA que a gente acabou de falar não vai ter. Então aposte em ômega 3 com maiores concentrações de DHA, não de EPA, de DHA, que passa mais pela barreira hematoencefálica. Diminua o consumo de alimentos mais pesados à noite. Olha, quem come muita proteína animal à noite, próximo do horário de dormir, tem um aminoácido
chamado leucina. A leucina, ela passa na barreira hematoencefálica e ela compete com outros aminoácidos, como o triptofano. E sabia que essa competição, às vezes a leucina, pela quantidade que chegou, ela compete e ela ganha do triptofano. O que o triptofano vai fazer no cérebro? Melatonina e serotonina. Que legal. Então diminui a possibilidade de você ficar mais tranquilo. E se Então, já tem segue essas orientações. essa tendência, no dia seguinte, dormindo pouco, o déficit de atenção vai ser maior. Olha que né? legal. Verdade, Abi. Porque você tá Ó. sonolento ainda, então... Exatamente. Olha que pérola que a Abi falou. Aí você já vai acordar mais agitada, mais cansada. mais cansado. E o teu corpo vai olhar e vai falar assim, caramba, acabou de acordar. Tá, a luz está aqui do sol. Eu tenho que produzir, mas eu não tenho energia. Nossa, Legal. gente, Esdras, depois conte pra gente. Tem mais perguntinhas, doutor? Temos mais perguntas para o doutor. Regina Célia, de São José dos Campos. Boa tarde, doutor. Levanto muito durante a noite para ir ao banheiro. Isso prejudica o sono? Obrigado, Regina, pela pergunta. Prejudica. Bem legal isso também. Legal. O que a gente pode fazer? Bom, a água, a gente tem que hidratar. Então a gente usa mais ou menos 40 ml de água por dia, tá? Por quilo de peso, tá bom? Então a gente hidrata até mais ou menos umas 18 horas, tá? Tá. Aí nesse período a gente já procura não hidratar tanto, para não urinar muito no período noturno. E quando a gente está falando disso, poxa, mas eu tomo diurético. Vamos supor que às vezes ela toma diurético. Uma dica e uma orientação. Coloque no teu quarto luz vermelha. Ah, é, doutor? Não pode ser luz vermelha direta nos olhos. Compre luz vermelha, coloca nas tomadas, tá? E não acenda luz branca, luz incandescente. Vá ao banheiro, faça o seu pipizinho, volte para a cama com a luz vermelha. Mas por quê? Porque a luz vermelha, ela não estimula o eixo de cortisol. Então, com isso, você vai, se você usa diurético, ou se você está numa fase que estava bebendo muita água, você não vai ter o despertar tão vigoroso quanto o da luz branca. Beleza? Perfeito. Porque aí despertou, minha gente, a cabeça não vai parar mais. Não para. Doutor, mas temos umas outras dicas também naturais. Vamos ver aqui os nossos chás? Vamos. Que eu achei isso bem legal, porque a gente sempre pensa em remédio. E, doutor, um dia você precisa voltar aqui para a polêmica dos remédios para dormir, porque a gente sabe que são viciantes, Então, tá prejudicando muita gente. Muito. Da parte neurológica Muito. e dando várias complicações de Exato. acidentes e tudo, né, doutor? E hoje a indústria, né, ela pega esse tipo de pessoa, né, e essa grande população, são 73%, e fala assim, bom, vamos colocar para dormir. Não é só colocar para dormir. Tem a qualidade do sono, a gente tem a forma que a gente dorme, a gente tem os nossos hormônios que são produzidos. Então a gente tem tudo dentro de um contexto do sono. E você não vai entender exatamente qual é a solução do seu problema. Porque você não está dormindo por alguma coisa. Então vai mascarar uma doença, vai mascarar uma complicação, a sua ansiedade, o seu lado psicológico, enfim, né, Exatamente, doutor? porque se fica usando só remédio e esses remédios, eles abafam tudo isso. Eu estou dormindo agora, eu tomo remédio às 8 e acordo só às 6. Bom, na verdade, os seus hormônios não estão sendo produzidos e tudo que a gente falou, a probabilidade de ter câncer, hipertensão, diabetes, Alzheimer, TDAH, transtorno de hiperatividade, né? E concentração vai aflorar. Muito legal, bom Muito tema, bom tema. A Andresa falou que já tem um monte de perguntas que ela está selecionando lá para a próxima do sono, doutor. Legal. Dicas dos nossos chás. O que podemos tomar e quanto tempo antes de dormir, doutor? Ótimo, vamos lá. Pessoal, chegou em casa, 6 horas da tarde, vamos supor, um trabalho comum. Chegou em casa às 6 horas, já é o horário de tomar o primeiro chá. Chegou em casa, já toma seu chá. Então nós separamos aqui passiflora, nós separamos mulungu e nós separamos melissa, tá? E a gente pode fazer o chá comum, de infusão, como tem aqui. Ó, pega o chá, faz de infusão e já toma esse primeiro chá às 6 horas da tarde. Vai fazer a sua rotina, aí faz o que tem que fazer. A gente sempre aconselha, dependendo de como foi o ambiente do trabalho, não tomar banho assim que chegar. Toma o chá, desacelera um pouco. Se possível, já parte daqui a pouquinho, 7h30, 8 horas, para o jantar. E janta 8 horas. Quando estiver aproximando desse horário, aí é o segundo chá. Antes de jantar? Pode ser depois? Pode ser até antes, mas o legal é assim, jantou, espera uma meia horinha, 40 minutos, 50 minutos
e já toma o seu segundo chá. Boa. Toma o seu banho. O banho, ele foi feito para ser tomado próximo do horário de dormir, porque o banho relaxa. Relaxa mesmo. Relaxa, relaxa muito. Então, o corpo já vai entender. E quando acaba de tomar o banho, né? As pessoas falam, pô, mas posso tomar o meu chazinho depois do banho? Pode, não tem problema. Aí sabe uma outra orientação que eu faço? Sabe essa luz vermelha? Aham. A gente pode colocar o chá já com a luz vermelha. Você já vai informar para o teu cérebro Tá na hora de dormir. que você já está na hora de dormir. Ele já vai preparar os seus hormônios e vai falar assim, que bom, então tem uma luz ali vermelha, tem um chá agora que vai ser bom para mim e eu já tive uma alimentação que não estava tão carregada em produtos alimentícios, né, uma alimentação mais natural, e eu agora vou me preparar para dormir. O sono vai vir. Doutor, perfeito. E eu perguntei que bom, porque eu sempre tomei o quê? 20 minutos antes de deitar. Não adianta nada, demora. Ele não vai te relaxar. Você tem que tomar bem antes, se preparar. Antes, toma uma higiene do sono. Toma 2 momentos. E olha só que legal, existem algumas lojas de produto natural que fazem, né, que vendem mulungum, vendem passiflora, vendem melissa em cápsulas. Que também pode ser. Pode. Né? Lojas de produtos naturais. Qual é a posologia? Bom, posologia vai estar escrito lá atrás, né? Mas assim, é uma boa medida também. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas e se eu tomar chá próximo do horário de dormir? Não vai aumentar também a minha vontade de ir ao banheiro, de urinar? A gente fala assim, faz um chá um pouquinho mais concentrado, com menos água. Boa dica. Por quê? O objetivo não é a quantidade de água, é eu ter esses ativos para poder melhorarem o nosso aporte e o nosso sono. Maravilhoso. Posso dar mais uma dica? Pode. Mais uma orientação? Pode. Para quem está mais ansioso, igual essa senhora que perguntou, pega lavanda, pinga 5 gotinhas de lavanda na mão, esfrega e faz uma inspiração grande. E solta. Se você fizer 5 inspirações, você vai mandar uma mensagem para o teu coração para ele poder bater no ritmo que é fisiológico. Isso acalma e acalma muito. Muito, minha gente. Que maravilha. O mulungu, doutor, só uma dica final, ele tem que cozinhar. É o único que cozinha, não é? É. Tá. O restante pode fazer infusão. Pode. Boa. Exato. Doutor, volte mais, Muito por obrigado. favor. Ele está continuando chegando mensagens, então a gente vai fazer um blocão com o doutor da próxima, tá? A gente fala. Tem o live hoje. Você tem dúvida, aproveita para tirar. Que horas, doutor? Eu vou fazer uma live para continuar esse assunto aqui, às 8 horas da noite no meu Instagram. Aproveite, que você vai adorar. E olha, a tia da Rita, não é a tia, a sogra dela, falou assim, eu não acredito que no Santa Receita vai o médico que eu quero ir. Falei, tá aqui. A senhora vai, marca a consulta e depois fala que assistiu no Santa Receita, viu? E você de casa, aproveita para seguir o doutor, porque tem live hoje às 8 da noite. 8 horas. @doutordr.paulorobertolima e o contato é o 12 99737 7007. Obrigada, doutor. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Que legal, minha gente. O que não faz uma boa noite de sono, você viu, né?